Olá, amigos do ADM 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alexandre, eu sou professor na área da administração. Também sou aluno do curso de doutorado da URGS, em Porto Alegre. E hoje estou aqui para falar um pouco deste ensaio teórico que versa sobre desconstrução e discursos sobre a figura do microempreendedor individual. Antes de introduzir o texto, eu queria falar um pouco, introduzir o trabalho, eu queria falar um pouco sobre minhas motivações, né, e minha trajetória que fizeram parte da construção desta investigação e dessa pesquisa. Há muito tempo eu trabalho com microempreendedores individuais, tanto academicamente como em outras esferas. E pelo meu contato, durante todos esses anos, eu observo algumas questões que me intrigam e me motivam a buscar algumas ações, né? Então esse trabalho é uma das justificativas e uma das motivações para eu ter escrito esse trabalho é justamente isso, esse contato que eu tenho há muito tempo e essa observação do contexto, da realidade dos microempreendedores individuais. Bom, então, a partir disso, dessa contextualização, nós utilizamos como estratégia a estratégia da desconstrução para análise de um fenômeno. Então, a estratégia da desconstrução ela foi criada pelo filósofo Jacques Derrida. Ela não é uma filosofia, ela não é uma doutrina, ela não é um método, ela é intitulada por ele como uma estratégia, tá? Uma estratégia para análise de um determinado fenômeno. Eu gosto muito da definição do Menezes sobre o que significa a desconstrução. O Menezes ele nos diz que a desconstrução é como se fosse um palimpsesto da sabedoria. E um palimpsesto é aquele pergaminho antigo onde as pessoas escreviam os textos e lá estava o discurso, né? Mas com a estratégia da desconstrução, o que nós podemos fazer é apagar esse pergaminho e reescrever em cima dele, tá? E reescrever naquela folha. E fazendo isso, a gente pega um discurso que já está estabelecido e agrega novas ideias, novas construções em cima daquilo que já estava escrito, aquilo que já estava diante de nós, tá? Então é uma forma de agregar novos conhecimentos e novas ideias e novos discursos, tá? E a partir disso, a partir da estratégia da desconstrução, o objeto de análise desse ensaio é o discurso produzido sobre a figura jurídica e empresarial do microempreendedor individual, o famoso MEI. Bom, então o objetivo desse trabalho é, por meio da observação dos discursos empregados em veículos de comunicação e baseando nossa análise na estratégia da desconstrução, apresentar uma visualização da figura do MEI que contemple as diferentes características desse conjunto social, contrastando aquela praticada atualmente. Bom, antes de ir aos resultados, eu queria falar um pouquinho sobre a estratégia da desconstrução e também sobre o microempreendedor individual, para a gente conseguir entender do que nós estamos falando aqui neste ensaio. Bom, a desconstrução como estratégia, ela pode ser utilizada para analisar um determinado fenômeno, e nesse caso é o discurso produzido sobre o microempreendedor individual. E existem alguns passos que a gente deve seguir para trabalhar essa estratégia, tá? Para trabalhar a desconstrução. Primeira coisa, é preciso inverter a lógica dos conceitos analisados. Então a gente vai trazer os argumentos periféricos, tá, ao centro e pegar aqueles argumentos do discurso que estão ao centro e colocar ele na periferia da nossa análise. E também criticando, e aí o segundo passo ao mesmo tempo que a gente faz essa inversão, a gente também critica aquele discurso hegemônico, aquilo que saiu do centro e foi para a periferia. Então a gente começa a mostrar as lacunas, os pontos onde podem ser inseridos outros argumentos, as falhas desse discurso tradicional, as falhas desse discurso hegemônico. Bom,
Além disso, vocês vão perceber que ao longo do ensaio, também ao longo do trabalho, ao longo das minhas falas aqui, eu vou trabalhar com o exagero e a repetição daquilo que foi sempre subestimado. Então aquilo que estava na periferia, ele precisa ser exagerado, ele precisa ser repetido, ao mesmo tempo que as críticas também ao discurso central, elas podem ser mais fortes, elas podem ser mais contundentes, tá? E por fim, a estratégia da desconstrução necessariamente implica em uma reconstrução. O que isso quer dizer? Que a gente vai tentar encontrar um ponto onde esses dois discursos eles possam coexistir. A estratégia da desconstrução ela não pega aquele discurso ao centro, aquele discurso tradicional e joga para a periferia e deixa ele lá, ele permanece lá. Não, esses discursos tanto o que estava de um modo central quanto aquele que estava na periferia, né, que estava subestimado, eles começam a coexistir no centro. Tá? A gente precisa encontrar pontos onde eles coexistam. Então esse é um dos objetivos da estratégia da desconstrução, que os fenômenos, que os sistemas, que os discursos, eles consigam coexistir. Bom, falando sobre a figura do microempreendedor individual, eu vou trazer algumas informações aqui, tanto do enquadramento como da realidade do contexto desses trabalhadores. Tá? Primeiro, o MEI ele pode ter um faturamento anual de até R$81 mil por mês. Isso dá em torno de cerca de R$7 mil por mês. Lógico que pouquíssimos conseguem atingir esse faturamento. Eles podem dispor de no máximo um empregado. A sua tributação vai girar em torno dos R$50 mensais. Eles têm direito à inscrição no CNPJ, tá? Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e seus respectivos efeitos, por exemplo, a emissão de notas fiscais e a cobertura previdenciária, e algumas ocupações muito comuns, cabeleireiros, vendedores de roupas, pedreiros, carpinteiros, comerciantes de bebidas, diaristas. Então são algumas ocupações muito comuns dentro do universo do microempreendedor individual. Bom, algumas características aqui do MEI. Geralmente, eles criam a sua empresa por necessidade de trabalho e renda, por necessidade, não possuem todo o conhecimento necessário para a organização do seu negócio, também não costumam procurar ajuda para desenvolver suas atividades. Eles geralmente possuem o ensino médio completo, na maior parte das vezes trabalham em sua própria residência e não geram qualquer tipo de inovação em seus produtos e serviços. Bom, essas são algumas características do MEI, tá? Do contexto do MEI, contexto de trabalho, de vida. E aí, a gente parte para a nossa análise do discurso. Tá? Então, essa sessão é intitulada MEI e a crítica ao logocentrismo. Tá? Eu trouxe, ao longo do texto, vocês vão perceber que eu trago vários exemplos do discurso praticado pelas mídias. Aqui na apresentação eu trago apenas uma para ilustrar como esses microempreendedores eles são tratados. Então vamos lá. A frase diz o seguinte, tá? Retirada de uma reportagem. Apesar de todos os problemas causados pela crise financeira, ela tem contribuído para o surgimento de novos empreendedores, os quais veem na inovação, atentem para essa palavra, uma oportunidade para driblar esta crise. Então eles falam de inovação e oportunidade. Tá? Inovação não é uma característica desse conjunto social, tá? E oportunidade também não é. Tá? Aliás, mas não é na maioria das vezes. Bom, e aí eu faço uma reflexão com os amigos, né? Será que esses trabalhadores, dentro das suas possibilidades, dentro das suas restrições, dentro do seu contexto, eles são capazes, utilizando a metáfora que o texto nos traz, de driblar a crise, né? Eu imagino que eles não conseguem driblar essa crise e, seguindo essa metáfora, eles são atingidos em cheio e podem sofrer lesões sérias, tá? Tanto econômicas como emocionais, enfim. É uma reflexão a se fazer. E agora, olha só, isso aqui não está no texto, mas eu resolvi trazer aqui só para ilustrar, tornar a apresentação um tanto mais atraente, didática. Se vocês colocarem no Google microempreendedor individual, algumas imagens vão surgir. Eu separei duas aqui só para a gente entender mais ou menos. A primeira imagem, a da esquerda, ela traz
médicos, engenheiros, advogados, enfermeiras. Nenhuma dessas profissões pode se enquadrar como microempreendedor individual. Eles não podem ser microempreendedores individuais. Você não vai encontrar um microempreendedor individual médico, enfermeiro, advogado, engenheiro. Não são essas ocupações do microempreendedor individual. E na imagem da direita, vocês vão perceber ambientes projetados, equipamentos de última geração, um ambiente com um design atraente. Também não é essa a realidade do microempreendedor individual. Vocês podem notar que eu estou exagerando. É lógico que a gente pode encontrar um microempreendedor individual com essas características, mas é muito raro, tá? E só para a gente fazer um contraponto, eu trago duas imagens do meu acervo pessoal. A imagem da esquerda sou eu ali, 10 anos atrás, numa cidade no interior do estado, chamado Santo Antônio das Missões, onde eu estou esperando o microempreendedor abrir o seu negócio, né? A gente chegou cedo na casa dele, ele estava dormindo ainda, e nós estamos esperando ele abrir o seu negócio. Então ali vocês podem perceber que o negócio é na garagem dele, é uma fruteira, é junto ali com a sua residência. Então as características elas são muito diferentes daquilo que é apresentado. E na imagem da direita, esse ônibus era um local onde um casal que nós atendemos faziam lanches, vendiam bebidas, vendiam petiscos, e esse ônibus ele foi remodelado, né, para vender esses lanches. O casal não tinha recursos, então foi uma medida emergencial, né, a única alternativa que eles tiveram para conseguir trabalho e renda. Então essa é a realidade do microempreendedor individual. Percebam a minha utilização do exagero, da repetição, mas são características que comumente podem ser encontradas na realidade, no contexto do meio. Tá? Então, o discurso hegemônico, e aqui eu repito, né, que é muitas vezes encontrado nas reportagens, nos jornais, nas matérias que falam sobre o microempreendedor individual, tratam o MEI como um conjunto, um grupo inovador, visionários de oportunidades, futuros proprietários de microempresas e motivados essencialmente pela sua liberdade. Tá? E é justamente esse discurso que é o centro da nossa crítica aqui. É esse discurso que deve ser refeito e é esse pergaminho, utilizando aquela nossa fala inicial, que deve ser apagado e reescrito. Tá? E aí nós passamos para na nossa próxima sessão, que fala sobre um discurso hospitaleiro. Tá? Que depois da nossa crítica, da inversão dos discursos que nós fizemos aqui, o momento é de acolhida, né? Onde as palavras elas vão coexistir. Então é uma estrutura que acolhe a palavra do outro, tornando-se hospitaleira, né? Então a gente precisa visualizar esse conjunto tanto da maneira positivista como um conjunto de pessoas, de trabalhadores carentes no sentido econômico e laboral. Tá? Como considerações finais, partindo para o final do nosso trabalho, né? Ele teve como objetivo, por meio da observação do discurso empregados em veículos de comunicação e baseado na estratégia de desconstrução, apresentar uma visualização sobre a figura do MEI que contemplasse as diferentes características desse conjunto social, contrastando a praticada atualmente. E por fim, pessoal, a gente traz 3 pontos assim, que podem ser importantes, que surgem como efeitos desse ensaio. Primeiro, para os trabalhadores entenderem a realidade completa, sob diferentes perspectivas, observando as vantagens e desafios da categoria, e se tiverem opções, optarem pela melhor forma de trabalho de acordo com as suas necessidades. Para a mídia, não equivocar-se e apresentar o MEI dentro de suas características e contexto, e para os agentes públicos, na medida que precisam traçar políticas fundadas no real. Essas são as contribuições, as principais contribuições deste ensaio. Como para a gente finalizar, então, é uma reconstrução que fica na espera de outras, para que possam juntar-se e produzir uma nova construção, e como última palavra são construções acolhedoras. Tá? Aqui as referências do trabalho, aqui o meu contato, eu espero que vocês tenham gostado, fica um abraço, tá? Qualquer coisa fico à disposição para trocar uma ideia, ter uma conversa, aqui está o meu e-mail e meu celular. Um abraço pessoal, obrigado pela atenção de vocês, e até mais.